normal, né? É o temor que eu tenho ao Senhor. E isso traz, assim, às vezes, aquele calafrio, né? E o que eu peço, Senhor, que isso nunca acabe em mim. Porque esse calafrio é o temor à palavra do Senhor, temor a Deus. E eu peço que o Senhor tire todo o medo, mas o temor permaneça. Porque o Senhor, nós temos que temê-lo. E quando o pastor Júnior me falou que era para dar, ele deu a notícia no dia para mim, eu fiquei muito alegre, mas ao mesmo tempo meu coração acelerou. Porque ele disse, vai começar e você vai trazer a palavra. Quando ele falou, vai começar, eu me alegrei. Falei, glória a Deus, porque eu estava esperando. Deus já estava falando comigo. E quando ele falou, você vai dar a palavra, irmã, se prepara. Aí o medo já veio. Então, eu não tenho o costume de pregar a palavra de Deus. Porém, eu sou apaixonada pela palavra de Deus. Amém. Então, eu não tenho muito estudo. Eu parei até a 6ª série. Eu estudei até a 6ª série. 6th grade. Eu parei no Brasil, vim pra cá, nunca mais estudei. Então, eu não sou uma pessoa de escolaridade, porém, eu estudo, busco a palavra do Senhor. E para falar da palavra de Deus, nós não precisamos de conhecimento humano, nós precisamos de conhecimento através que o Espírito Santo nos revela. E eu vou estar passando para vocês aquilo que o Senhor falou muito comigo e me disse que era essa palavra, até pediu o Senhor, me dá uma mensagem mais curta, mas o Senhor é essa, não tira e nem coloca mais nada, não acrescenta nada. Então vamos dar início então a essa pequena e ao mesmo tempo longa, vai ser um pouco extenso, que vai ser muita leitura. E eu falei, Senhor, mas nós vamos ler tanto? E o Senhor falou assim, pois essa é a prioridade que a minha igreja tem que dar, a minha palavra. E eu estava estudando e falei, Senhor, eu quero colocar um título nessa mensagem. E o Senhor me deu o título, O Chamado de Deus. E nesse título, O Chamado de Deus, existem 3 aplicações indispensáveis em nossas vidas para conseguirmos cumprir esse chamado de Deus em nossas vidas. O primeiro é fé. Sem fé, nós não conseguimos. O segundo é renúncia. Se nós não renunciarmos a nós mesmos, às nossas próprias vontades, nós não cumprimos o chamado de Deus. E terceiro é perseverança. Que com a fé e a renúncia, nós ainda vamos precisar de perseverar. Porque a caminhada é longa e não é fácil. Então, para a gente entender um pouquinho melhor o que significa a palavra chamado de Deus, eu vou estar lendo para vocês que eu busquei o significado de cada palavra, que a diferença entre propósito, porque existe propósito, vocação e chamado. E o propósito é aquilo que você nasceu para ser. Esse é o propósito, o seu propósito. O chamado é aquilo que Deus te chama e capacita para fazer pelos outros. Esse é o chamado de Deus. E a vocação é a ferramenta que você vai usar para desempenhar o seu chamado. Então, cada um de nós temos um talento, um dom em algo que é onde é a vocação, que é onde nós vamos cumprir naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós vamos aproveitar daquilo que sabemos fazer bem para estar fazendo, cumprindo aquele chamado que Deus nos deu. E como cristãos, cada um de nós, como cristãos em geral, nós temos um chamado. O chamado de evangelizar, levar a palavra do Senhor. Mas nós temos um chamado individual. E nessa nossa chamada individual, como cristãos na terra, nós precisamos entender que, como igreja, às vezes é mais fácil que um suporta o outro, mas como um chamado individual é um pouco mais complicado, é como uma rosa. Eu vejo o chamado como uma rosa completa, com seu talo, tudo. E você vai tocar a rosa, ela é tão macia, ela é tão suave e ela é tão cheirosa, tão agradável, você quer continuar tocando ela. E aquilo ali
é tão agradável, te traz tanta alegria, você sente o cheiro, te traz alegria. Mas quando você vai pegar no talo, o que tem no talo? Espinhos. E quando você pega no talo, chegou no talo, pega no talo, faz parte da rosa. Quando chega no talo, machuca os seus dedos. Ali vai espetar os seus dedos. E ali já não fica muito mais agradável. Iniciou agradável por aí no caminhada, descer para segurar a rosa para você sentir ela por completo. Ali já vai ter feridas já no seu dedo. E assim é a caminhada de um chamado de Deus para as nossas vidas. Vai ter momentos que vai ser como pétalas, mas vai ter momentos que vai ser como o talo ali onde tem os espinhos. E agora vamos estar lendo, não sei quem tiver a Bíblia, quem tiver no celular, pode estar acompanhando. Quem não quiser acompanhar, tudo bem, só me seguindo aqui. Nós vamos estar lendo Gênesis, capítulo 37, versículo de 1 a 11. De 1 a 11. E aqui a gente vai estar. Muitos conhecem a história de José do Egito, e nós vamos estar estudando um pouco sobre a história de José. E aqui se inicia no 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. E aqui, nesse início da história de José, nós podemos ver que José era um filho paparicado, um filho querido, um filho amado. José tinha uma vida de um príncipe, tratado como um príncipe. A própria história diz que o pai dele amava ele mais do que os outros irmãos. Então ele dava mais atenção a José do que aos outros irmãos. Isso trazia ciúme aos outros irmãos. E ele foi muito bem amado, muito bem cuidado. Como diz hoje, eu costumo dizer, filho paparicado. Ele foi um filho paparicado. Então José tinha de tudo e era muito bem amado. O tempo se passou, ok? O tempo se passou e ali nessa história está falando quando ele tinha 17 e quando ele tinha 17 anos, a história nos diz que ele teve sonho. Ele teve o sonho e esse sonho é o chamado dele revelado através do sonho. E então começou ali as oposições na vida de José. As oposições na vida de José vieram dos seus próprios irmãos. A própria história conta.
como sempre haverá oposições em nossas vidas, do mesmo jeito que houve na vida de José, vai haver em nossas vidas também. Não é diferente, nós não somos... Mesmo José, o queridinho, estava tendo oposições do seu próprio irmão. Então, nós temos que compreender que oposições virão e serão diariamente. Por quê? Porque nós temos um chamado. Que aquele que não quer fazer nada e não vai fazer nada não vai ser atacado. Mas quem tem chamado vai. Mas não se preocupe. Porque o que vai prevalecer vai ser o chamado. Mas para isso, teremos que perseverar. E agora vamos estar lendo Gênesis 37, continuando 37, e vamos estar lendo a parte A do versículo 14. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. O inimigo aqui, ele não queria. Aqui começou, né, o processo do chamado. O processo do chamado da vida de José começou e o inimigo não queria que ele cumprisse o chamado que Deus tinha colocado no coração dele. E colocou dentro do coração dos próprios irmãos a odiá-lo. E com esse ódio que os irmãos dele tinham por ele, ali começou posições. Imagine que eu fico pensando na história que por um tempo José sofria com aquilo, porque José queria estar junto com seus irmãos. Seus irmãos o rejeitavam, literalmente o rejeitavam. Eu não me imagino, eu tenho 2 irmãos e querer conversar com meus irmãos e meus irmãos virar as costas para mim e falar: sai para lá, nós não te amamos, não te queremos. Isso deve ser muito ruim. E José passou por isso. Ele foi rejeitado pelos irmãos dele. E esse ódio que os irmãos dele teve por ele, o inimigo aproveitou isso para poder querer tirar a vida dele. Para poder tirar a vida de José. Porque José tinha um chamado. O inimigo não queria que ele cumprisse com esse chamado. E os próprios irmãos, a própria casa, a casa dele, onde ele estava ali diariamente, todos os dias. Não era de vez em quando eu encontro com alguém, não, era todos os dias. Morava na mesma casa, dividia, sentava junto, comia junto. E aí o inimigo foi e usou os irmãos dele para poder querer tirar a vida dele. E vamos ler essa parte no 18, 28, no versículo 18 ao 28. Mas eles o viram de longe. E antes, que aqui no início falou que ele foi de encontro para trazer notícia pro pai dele. E agora conta, mas eles o viram de longe. E antes que chegasse, planejaram matá-lo. Aqui eles planejaram, como eu acabei de dizer, planejou matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E agora? Vamos matá-lo, jogá-lo num destes poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Veremos então. Eu achei muito forte essa parte. Veremos então o que será dos seus sonhos. O inimigo debochando aqui de algo que Deus tinha dado para a vida de José. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. E ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, sal, bálsamo, mirra e que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão. É nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram.
para o Egito. Aqui, como eu estava dizendo, aqui o inimigo já queria tirar a vida de José, porque José tinha um chamado, o inimigo queria impedir que José cumprisse com esse chamado. E não é diferente com nós hoje. Quando nós temos o chamado, o Senhor nos chama para algo, o inimigo vai tentar de tudo quanto é forma para nos fazer parar. Só que quando Deus tem um chamado na nossa vida, o inimigo pode até nos perturbar, mas tirar a nossa vida ele não pode. Assim ele não pôde tirar. Ele perturbou a vida de José. Porém, ele não pôde tirar a vida de José, porque José tinha um chamado e ele era protegido pelo Senhor. E vai ter vários momentos em nossas vidas, que realmente, assim como foi com a vida de José, as pessoas vão querer colocar preço em nós. Ah, fulano, não, ele vale 20, não, ele vale 50. Vai querer colocar preço em nós, assim como colocaram preço em José. José ele foi vendido por apenas 20 pratas. 20 moedas de pratas. Apenas 20 moedas de pratas. E nós temos que nos lembrar que nós não temos, o nosso preço não é preço que ninguém pode comprar, porque nós somos comprados pelo sangue. E porque nós somos comprados pelo sangue e nós aceitamos o sangue de Jesus derramado na cruz, aceitamos a Jesus, nós nos passamos a ser filhos agora, porque nós cremos no Filho e nós passamos então a ser filhos de Deus também. E o preço de um filho de Deus tem preço. Qual é o valor de um filho de Deus? Não tem valor. Então que venhamos entender que não importa se estão falando que nós valemos X tanto ou se nós chegaremos até ali ou até aqui. O que importa é o que realmente nós sabemos que somos. Filhos de Deus, valiosos aos olhos do Senhor. Somos valiosos, somos preciosos. Nós não tem como nos vender, porque já foi comprado. Jesus já nos comprou com um preço alto, com o sangue dele. Nessa história de José, eu encontrei 6 títulos que homens deram a José em sua trajetória. E nós vamos estar passando por esses 6 títulos que os homens deram a José durante sua trajetória. E nós vamos estar lendo em Gênesis 37, versículo 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata. E os ismaelitas aos ismaelitas que o levaram para o Egito. E aí começa. José começou aqui. Ele começou na história como filho mimado, paparicado, como um príncipe, amado. E agora, aqui quando na história está falando que ele foi vendido, José foi vendido como escravo, porque eles eram mercadores. Então, José foi vendido como uma mercadoria. Então, ali José, de filho amado, paparicado, ele foi totalmente desprezado para os seus irmãos e ali levado como escravo. E começou o primeiro título que o homem deu a José. Agora, José, você não é o filho mais amado, você agora é escravo. E José carregou isso, porque ele era um escravo a partir daquele momento. Ele era um escravo. Então foi o primeiro título que o homem deu a José. José começou a ser provado, José foi vendido, foi desprezado. Às vezes nós passamos por certas situações como essas, como de José. Às vezes nós não somos vendidos como escravo, mas às vezes nós somos tratados como escravo pelos outros. Às vezes nós somos traídos por um amigo tão chegado, por uma pessoa que você amava, que você considerava, ou até mesmo como José, pelos seus próprios irmãos. Às vezes somos rejeitados pelo pai, pela uma mãe. E José passou por essa situação. E aqui estamos comparando a história de José com a nossa vida, para a gente ver
que muitas das vezes nós murmuramos, nós reclamamos tanto e falta de ler a palavra pra gente ver, peraí, mas não é só comigo. A história de José é tão linda, você não encontra nada de errado na vida de José. E olha o que José estava passando. Ele foi rejeitado, totalmente rejeitado. Ele foi de um filho amado, rejeitado. Então aqui, quando José foi rejeitado, foi levado como escravo, o que eu acho interessante, que ele não renunciou. José não renunciou ao sonho, o chamado dele, porque ele foi vendido como escravo. Ele ativou a fé dele, porque ele precisou ali. Imagina você ser vendido como escravo. Você ser tirado da sua família, ser vendido como escravo, você tem que ativar a sua fé, porque sua fé morre se você não ativar ela. Ele renunciou a si próprio, para que ele não murmurasse, e ele perseverou na caminhada dele. Ele não desistiu de prosseguir a caminhada dele com o Senhor, porque a história nos diz que ele continuou caminhando com o Senhor. Então vamos agora para o segundo título que o homem deu a José. E no segundo título nós vamos encontrar no versículo 39, no capítulo 39, no capítulo 39, versículo de 1 a 6. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-os dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Agora, imagina a cena, foi vendido ali, agora vai ser vendido aqui. Imagine como você se coloca no lugar de José, como você se sentiria? Agora, ok, eu sou uma mercadoria, eu não sou nada. Para eles, eu não sou nada. Eu sou uma mercadoria, eu sou um vidro d'água. R$1, quer? Pensa, a gente, nessa situação. O Senhor estava com José. O Senhor, a palavra diz, o Senhor estava com José. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu, o senhor dele percebeu que o Senhor estava com ele e o fazia prosperar em tudo. A palavra diz em alguma coisa, em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Então agora ele continua escravo. Ele não tem ainda a liberdade dele. Mas agora ele se tornou um escravo administrador. Outro título deram para ele na caminhada dele. Agora ele era escravo, mas era um escravo administrador dos bens do seu senhor, porque ele ainda era escravo. Desde que o deixou cuidando de sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A palavra fala claro. Por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo, não pouco, tudo o que Potifar possuía. Deus estava tanto com José que era tudo, não era algumas coisas, era tudo. Tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não lhe preocupava com coisa alguma, exceto a sua própria comida. A única coisa que Potifar se preocupava era com que comida que ele ia comer. Que comida que ele ia comer. E tudo foi prosperado, porque Deus estava com José. E a palavra de Deus aqui está mostrando que aquele que prevalece em sua fé em Deus, pode ter certeza que o Senhor vai estar com ele, o Senhor vai prosperar ele. Que nós não nos venhamos nos cansar de fazer o bem. Porque quando fazemos o bem, não importa, não tem um ditado, faça o bem, não importa quem. Tem esse ditado, né? Mas isso temos que aplicar na nossa vida. Façamos o bem, não importa quem, porque isso agrada o coração do Senhor.
Nessa parte da história, José continua sem sua liberdade, mas porém ele foi já honrado, já foi elevado, né? Escravo, administrador de bens. Então agora nós vamos para o terceiro título dado pelo homem José, no capítulo 39 e no versículo do 7 ao 20. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma em sua casa, e tudo o que tem deixou em meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistiu com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e ele evitava ficar perto dela. Um dia ele encontrou ela na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e o voltou a convidá-lo. Vamos deitar-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ele viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse, vejam, este hebreu não foi trazido para nos insultar? Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José, porque ele ainda era escravo, chegasse a casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor viu o que a mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Aqui então agora, na caminhada de José, nas oposições, nas afrontas, para fazer José desistir da caminhada dele, ele foi agora titulado como molestador sexual. Esse foi o título que ele recebeu, molestador sexual. A história diz bem clara que o inimigo, ele não desiste de tentar nos fazer parar na nossa caminhada para cumprirmos aquilo que Deus nos chamou. E vários cenários da vida de José nós podemos ver aqui o quanto que o inimigo tentou fazer ele desistir, fazer ele parar. Não vai. Não, e foi atacando ele, foi atacando a vida dele. E assim não vai ser diferente se você tem um chamado. Se você tem um chamado, você pode ter certeza, vai vir afrontas, vai vir dificuldades, assim como foi com a vida de José. Para te fazer o quê? Desistir. Para você não conseguir cumprir com o chamado que Deus te deu. Porque nós temos que ativar a fé, nós temos que renunciar a nós, mas a perseverança é a que vai nos ajudar a não desistir. Porque a perseverança tem que ser ativada todos os dias, porque nós somos seres humanos. Damos desejo de desistir? Você acha que José não pensou? A Bíblia não diz que ele falou. Mas quantas vezes a gente pensa, não vou continuar, não, Senhor, tá muito difícil, não, as pedradas tão grandes, não, Senhor, é muita luta, não, eu não vou, esse chamado tá muito pra mim, eu não quero, não, eu não vou prosseguir, a gente quer desistir. A perseverança, a gente quer ficar de lado, a gente quer te chutar o balde. E José, o que eu acho lindo aqui, é que essa história de José é uma história de perseverança e fé em Deus. Mas, assim como José foi aqui titulado, nós sabemos que aquele que serve ao Senhor, quem nos julga é Deus. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabia que José não havia cometido aquele erro.
E fez também com que o senhor de José reconhecesse e vesse. Porque o seu senhor não colocou ele a cargo de tudo da casa dele sem ter uma confiança 100% nele. Ele sabia quem era José. E ele também sabia quem era a mulher dele. Então, aqui a história nos conta que, bem claro, ele prendeu, porque a mulher dele acusou, ele foi acusado, foi preso, porém, que o nosso defensor é Deus. E mesmo Potifar sabendo, Potifar sabia que José era inocente, mas continuou mantendo ele ali na prisão, por causa de uma mentira da esposa dele. Muitas das vezes vamos passar por algumas lutas por causa da mentira de alguém. Por causa da mentira de alguém, nós vamos ser acusados de alguma coisa. Agora imagina um homem íntegro ser acusado de molestador sexual. E ser não só acusado, como preso, como molestador sexual. E agora nós vamos entrar no quarto título que deram a José, que está no capítulo 39 e nos versículos de 21 ao 23. Mas o Senhor estava com ele. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Então o Senhor estava com José do início. Aqui chegou nessa história, Deus continuava com José e deu bondade, lhe concedeu a simpatia do carcereiro. O Senhor deu isso para ele. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Então agora, esse é o quarto título. Prisioneiro ajudador. Prisioneiro ajudador dos guardas na prisão. Esse foi o quarto título que ele recebeu. Já é outro título. Ele já está passando por um outro tipo, uma outra situação na vida dele. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Como que Para e pensa, você vai numa prisão, chega lá na prisão, o prisioneiro está tomando conta dos prisioneiros? Como assim? Como assim? Coisa de louco, não? Você chegava, mas como assim? Não, eu sou prisioneiro. Ué, mas eu tô cuidando. Você tá cuidando, mas você não é prisioneiro? Sim, você foi preso por quê? Foi acusado de molestador sexual. Como assim? Você tá cuidando dos prisioneiros? Sim, cadê os carcereiros? Não, estão aí tomando um breakzinho. Tô cuidando, eu tomo conta aqui, geral. Então, a bondade de Deus é tão grande na vida de José, que José, até na prisão, ele fez a diferença. Então aqui José nos ensina, não importa aonde nós estamos, importa o que nós estamos fazendo para fazer a diferença. O que eu estou fazendo para fazer a diferença? Aonde eu estou? No lugar que Deus me colocou. É na prisão? Eu vou fazer a diferença aqui. É no campo? Eu vou fazer a diferença aqui. É administrando finanças do meu Senhor, que eu não recebo nada por isso. O único que eu recebo é uma comida, uma boa veste, mas eu vou dar o meu melhor. E José nos ensina isso aqui. Que não importa aonde nós estejamos, que nós venhamos dar o nosso melhor, porque o nosso melhor é dado para o Senhor. E aqui José ficou preso, a história diz que José ficou preso, e José ficou preso por muitos anos, que a história nos conta. Mas José não desperdiçou o tempo dele. Ele não murmurou. A história diz, não fala que José ficava murmurando. Ah, Senhor, por que eu estou aqui sendo acusado injustamente? Não. Ele estava ali injustamente. Mas ele fez a diferença. Ao invés dele continuar
para que ele pudesse continuar fazendo o chamado, a diferença dele, ele tinha que fazer a diferença aonde ele estava, mesmo sendo na prisão. E vamos para o quinto título que o homem deu a José, que está no capítulo 41, no versículo 9, do 9 ao 17. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó, e sem contar que, voltando aqui, você acredita que um homem de Deus, onde estiver, se ele tem Deus na vida dele, ele não pregou para aqueles prisioneiros? Eu estava lendo e eu parei para imaginar, Senhor, quantos prisioneiros José não pode ter ganhado? A história não conta, mas ele pode ter ganhado. Quantos prisioneiros ele não pode ter ganhado para o Senhor ali? Então vamos voltar aqui. Estou lembrando, a gente vai viajando na história. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó, hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os dois dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho teve uma interpretação. Pois bem, havia lá um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear, trocar sua roupa, apresentar-se diante ao faraó. O faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Ninguém. Mas ouvi falar de você, que ouve o sonho e é capaz de interpretá-lo. Respondeu José, isso não depende de mim. O que eu acho lindo em José é nessa parte que ele fala, isso não depende de mim. Deus era algo que ele tinha, uma vocação que ele, sim, o Espírito Santo, mas ele deixou bem claro, isso não depende de mim, mas de Deus. Deus dará a Faraó a resposta favorável. Ele podia aproveitar ali, não, Deus me usa, porque quantos nós vimos muito no tempo de hoje, as pessoas são usadas e aproveitam daquilo que Deus está usando elas para serem elevadas. E aqui José não, eu não, mas Deus vai me falar e é favorável a você e eu vou te falar o que Deus está me falando que é o sonho. Tem outras versões que diz assim, eu não, mas o Deus a quem eu sirvo tem todo o poder. É muito incrível esse pedacinho aí que ele está dizendo perante Faraó, que é um Deus para eles. Uhum. Então ele está dizendo assim, o meu Deus é maior do que você. É maior. Exato. Olha aí. Então o Faraó contou o sonho a José. Deus, e aqui entramos no quinto, né? Que aqui agora o quinto, o título dele mudou. Agora ele é um interpretador do sonho. José, aquele lá hebreu, ele interpreta sonho, agora ele é interpretador de sonho, foi levado para o palácio para interpretar o sonho. Deus não erra. Deus não erra quando ele te chama. Ele não erra. Se Deus te chamou para algo, não... Deus, o Senhor errou o vaso. Tem uma maneira, o Senhor errou o vaso. Errou, não. Deus não erra. Quando ele escolhe, você pode ter certeza, ele te escolheu, tenha convicção que se é ele, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Deus não errou quando ele te escolheu. Deus estará com você em cada processo, assim como teve na vida de José. Haverá coisas que ninguém, aqui a história diz, que ninguém conseguiu. Naquele tempo, eles pagavam pessoas, tinha pessoas que interpretavam sonhos, ninguém conseguia entender o sonho, ninguém conseguiu interpretar o sonho, porque tem coisas que não é para o outro, é para você, é para você, é para você. Então, o que é para você não é para ele. O que é para mim não é para ele. Então, aqui Deus não erra. O processo é difícil. A caminhada é difícil, como não foi fácil para José. Haverá coisas que nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que nos posicionar para fazer.
porque é um chamado de Deus na nossa vida. E muitas das vezes Deus vai fazer como ali com José. Por quê? Era tempo de José sair da prisão. Era tempo. José ficou ali muito tempo na prisão. Mas era tempo dele sair dali. E aquele é o copeiro? Eu falei? O que estava preso, que foi, ele já tinha sido solto há um tempo. Ele falou, lembre de mim, mas ele não lembrou de José, porque não era o tempo. Não era o tempo, nós temos que entender também o tempo de Deus, não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. E no tempo certo, Deus deu o sonho, ninguém interpretou, o único que conseguia interpretar era José. Por quê? Era o momento de José sair ali da prisão. José não era mais para estar ali na prisão. E aqui nós vamos entrar agora no sexto e último título que o homem deu a José, porém já tinha sido ordenado por Deus há muito tempo atrás, muitos anos atrás, através do sonho que Deus tinha dado a José, que está em Gênesis 41 e versículos de 33 ao 46. Procure agora o faraó a um homem criterioso. Agora aqui ele interpretou o sonho, ele interpretou o sonho para Faraó. Faraó entendeu o que era o sonho. E agora, além dele interpretar o sonho, José agora vai aconselhar a Faraó. E essa parte. Procure agora, ó Faraó, um homem criterioso e sábio e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos da fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle de Faraó será armazenado nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros. Os conselheiros dele também estavam ali. Por isso, o Faraó lhe respondeu: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. O faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e o colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua carruagem real. E à frente dos arautos iam gritando: abram caminho. Assim, José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de... Gente, esse nome aqui que foi... Estragou. Zafenate-Paneia. E lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade
quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença de Faraó e foi percorrer todo o Egito. E aqui entra o 6º e último título. O homem deu, porém tinha sido ordenado por Deus através de um sonho que ele iria receber esse título. Esse título, o homem o deu por ordem divina. Os outros títulos, dá licença, porque foi esse aqui que Deus me deu. Aleluia. Glória a Deus. É esse que Deus me deu. Eu rejeito esses. Passei por esse processo. Mas a última palavra veio de Deus para minha vida. Aleluia. Posso passar por lutas, posso passar por provações, fui chamado de vários nomes, fui caluniado, fui preso, porém a última palavra na vida de José veio de Deus. E não é diferente na minha vida e na sua vida. Aleluia. Não é diferente, nós temos que compreender isso, que a palavra de Deus, onde fala dos seus profetas, onde fala daqueles que serviram, onde conta a história de homens e mulheres de Deus, nós não somos menores que eles. Deus chamou eles para aquele tempo e Deus chamou nós agora para esse tempo. Não podemos deixar que títulos e lutas venham nos fazer parar. Porque se José tivesse parado na metade do caminho, José não tinha todos os lugares onde colocou José, José fez a diferença. Eu creio que essa não foi só diferença de finanças nas vidas das pessoas ou de administrar alguma coisa. Se ele conseguia fazer isso, quanto mais conquistar o coração de alguém e conquistar pessoas para Cristo. Então, que nós venhamos entender que quando Deus nos chama, Ele não erra. O sonho que Deus tinha dado a José lá atrás, agora se cumpriu. E Deus usa homens e às vezes usa até um ímpio para fazer acontecer aquilo que Ele ordenou, porque Ele ordenou. Então cumpriu na vida de José. E se a gente parar aqui para fazer a soma, aqui no versículo 46. No 46 diz assim: José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó. Então ele tinha 30 anos quando ele começou a servir a faraó. E lá no início da história conta que José começou a sua trajetória do sonho, do chamado, com 17 anos. Com 17 anos ele foi vendido como escravo. Separado do amor, ficou quantos anos? José, quem é bom de matemática? 13. Quantos anos? 13. José passou por luta, por afrontas, por humilhação, como escravo, 13 anos. Caluniado, 13 anos. E em todo esses 13 anos, ele murmurou? Em nenhum momento. Ele fazia só a diferença. Deus estava com o Senhor e tudo ele abençoava. Deus estava com o Senhor e as pessoas confiavam nele. Então, foi uma longa, não é 3 dias, não é 3 meses, é 13 anos. Você olha para uma criança de 13 anos, para e pensa. Agora, José tinha apenas 17 anos, de 17 aos 30, gente, é uma fase maravilhosa na nossa vida. 17 anos, é a fase que você está cheio de energia, você quer fazer tanta coisa. Você tem tantos planos, dos 17 aos 30. Aos 30 você vai murchando. Mas aqui na história de José, ele começou, ele engrenou. Então vamos acordar, hein, gente? Quem tá com os 30 aí tá novo. Então, aqui foram 13 anos que José sofreu. Ele foi provado durante 13 anos. 13 anos de muita renúncia. 13 anos ativando a sua fé para não desacreditar na promessa do sonho na vida dele. 13 anos tendo que ativar a perseverança em meio a tantas calúnias, maus tratos, sem sua liberdade, longe do amor de seus pais, solitário, mal amado e rejeitado. Ser a diferença em um mundo corrompido é complicado, sim. Mas não foi diferente há tempos atrás. Os tempos continuam. Era antigamente, hoje continua do mesmo jeito. Então, nós não temos desculpa. O tempo de hoje é muito mais difícil. Não, aquele tempo também era difícil. Hoje nós não tem escravos. Hoje somos vendidos com escravos? Não. Mas naquele tempo aquilo era normal.
ser vendido como escravo. Então, às vezes mudou as lutas, mas lutas ainda vamos passar durante o nosso projeto, mas nós temos que prosseguir firmes ao chamado. Outra coisa linda que eu aprendi aqui, que o foco de José não estava nele. E não estava no que as coisas que estavam fazendo com ele. O foco de José era no que ele estava fazendo. Não era no que os outros estavam fazendo com ele. E outra coisa também é que ele nunca foi, a vida dele nunca foi a respeito dele mesmo. Ele sempre pensava nos outros. Tudo que ele fazia era para os outros. É outra coisa que nós temos que aprender. Às vezes a gente tá tão egocêntricos que nós não queremos fazer nada pro próximo. Não vai me beneficiar? Não vou. José não pensava se ia beneficiar ele ou não. Não importava se ia ter benefício ou não ia ter. Ele fazia com amor ao próximo. E tudo que ele fazia é para o próximo. Então, o primeiro título foi escravo. O segundo título foi administrador de finanças. Terceiro título, molestador sexual. Quarto título, prisioneiro ajudador do guarda na prisão. O quinto título, interpretador de sonhos. E o sexto e último título dado por Deus, ordenado por Deus, governador do Egito. A última palavra do Senhor sobre a vida de José. José entendeu que precisava perdoar seus irmãos. E aí vamos ler 45, no 45, 4, 16. Já estamos acabando aqui. 45, 4, do 4 ao 16. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem. Olha, gente, você tá cara a cara com aquele que te fez mal, que te fez você perder 13 anos da sua vida, de viver junto com seu pai, com a sua mãe, e você virar para eles e falar isso para eles? Agora não se aflige? Se eu vejo... agora eu desconto. Agora eu desconto. É nós, é por isso que temos que ter... já fui no espanhol. Temos que renunciar nós, porque nós queremos... Não, pelo menos uma pisadinha eu vou dar. Não, José não pensou assim. Agora não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar as vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra. Nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. José entendia o chamado dele. Tudo que eu sofri não foi em vão. Foi porque eu tenho um chamado. O que vocês fizeram comigo, não preocupa não. Vocês só deram um empurrãozinho para mim poder chegar, cumprir aquilo que Deus tinha para minha vida. Então, muitas das vezes, nós temos que entender que, às vezes, os ataques e as lutas não é para nos fazer desistir, é para nos dar um empurrão. Bora lá, rumo àquilo que Deus te chamou. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e diga-lhe, assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu e os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois, todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os próprios olhos. Aqui José quis mostrar para eles, não quis jogar na cara deles, mas vocês estão vendo com seus próprios olhos. E meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Conte! Agora vocês foram lá contar pro pai que eu morri.
foram lá dar má notícia para o meu pai que eu tinha morrido. Fez meu pai sofrer, fez eu sofrer, principalmente o meu pai. Agora, o mesmo que foi dar má notícia, agora teve que dar a boa notícia. Contem a meu pai quanta honra prestam no Egito, me prestam no Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharam, tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai pra cá, depressa. Então, ele quem? José, se lançou chorando sobre os seus irmãos, sobre o seu irmão Benjamim, e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Então, pessoas se alegraram com José, da vitória que José estava tendo com a família dele. E José aqui, ele teve, porque aqui começou, ele chegou naquele sonho que Deus tinha dado para ele, e chegou esse tempo. Só que para ele prosseguir cumprindo com esse chamado, porque ele foi chamado para cuidar de pessoas. Ele foi aqui, se Deus não tivesse usado José, muitas pessoas iam ter morrido de fome. José cuidou de muitos e também da sua família, mesmo os irmãos feito tudo o que fez. E José compreendeu que ele precisava liberar o perdão. Se ele não liberasse o perdão, ele não ia ter autoridade espiritual para prosseguir sendo abençoado por Deus. Deus foi com ele em todo o tempo. E chegou o tempo no qual Deus falou, agora é momento. Você já fez muito para outros, agora você precisa tomar essa posição. O perdão, perdoar para que você continue sendo abençoado e abençoar outras vidas. Para que eu possa te usar. E aqui então entra a renúncia do ego. Tenho que perdoar, não posso deixar o que aconteceu para trás, eu preciso perdoar os que me machucaram, como foi os irmãos dele, ele teve que perdoar os irmãos dele para ele prosseguir, porque a falta de perdão nos impede que nós possamos cumprir o nosso chamado no seu todo, no seu contexto com unção, porque é diferente de você fazer a obra de Deus no natural humano e fazer a obra de Deus obedecendo a Ele e cheio da unção de Deus. Existe diferença. Que Deus nos ajude a renunciar nossas próprias vontades, que Ele nos ajude a perseverar em meio às lutas da nossa caminhada e que nós venhamos entender que diariamente, são todos os dias, nós temos que ativar a nossa fé, porque o inimigo vai sempre querer nos minguar, nos querer, não, esse negócio não é pra mim, não sou eu, não é... Deus não errou quando te chamou, assim como não errou quando chamou José. José, ele ativou sua fé todos os dias. Ele renunciou suas próprias vontades. E José perseverou. E porque ele fez isso, Deus sempre foi com ele. E porque ele fez isso, a última palavra veio de Deus. Mas porque ele continuou obedecendo. Porque se nós não obedecemos, a última palavra não vai conseguir chegar até nós. Como o Senhor vai dar a última palavra para a minha vida se eu estou em desobediência àquilo que Ele me chamou para cumprir? E que tudo que nós venhamos fazer, nós não venhamos fazer pensando em nós mesmos. Mas tudo que eu fizer, Senhor, que eu venha fazer pelo meu próximo. Primeiro para te adorar, depois para o meu próximo. Que o Senhor nos ajude. Eu quero agradecer o pastor pela oportunidade, pedir o Senhor perdão pelo tempo de leitura, porém eu orei, falei com o pastor, mandei mensagem pro pastor, eu tô orando, o Senhor falou, não tira e nem coloca nada. Essa é a palavra que eu tenho para a sua vida, que já foi ministrada e para os que estarão ali. Então, e o Senhor falou também, a prioridade da igreja tem que ser a minha palavra. Se vocês não conseguirem tirar um tempo para escutar a minha palavra,
vocês podem começar a fazer um conserto na vida de vocês que algo está errado. Se a palavra incomoda, algo está errado. Porque é a palavra que nos edifica, a palavra que nos fortalece, a palavra que nos ensina. Assim como aprendemos hoje através da vida de José. Obrigada, pastor, pela oportunidade. Glória a Deus. Vamos colocar de pé.